Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e também esteja com toda a tua família. Que os céus, dissipando as nuvens, faça resplandecer sobre você o sol da justiça. Faça resplandecer sobre você a paz. Faça resplandecer sobre você o amor, a graça, a misericórdia do nosso Deus. Que o meu Deus visite você e supra cada uma das tuas necessidades. Meu querido, minha querida, Deus abençoe você, que você não desista ainda até você conseguir o que você quer. Muitas vezes a gente perde as bênçãos de Deus. Sabe por quê, meu querido? A gente perde as bênçãos de Deus justamente porque a gente perde a paciência. A gente desiste muito fácil. Não desista. Continue assistindo as mensagens. Deus vai falar com você. Orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar. Ele sabe orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai.
Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença e na Tua presença, Senhor, desejamos viver para todo sempre. Fica conosco. Ajude-nos hoje em tudo que nós vamos fazer. Perdoa-nos os pecados, perdoa-nos as falhas, os fracassos, por tantas vezes desistirmos. Perdoa-nos, Pai. E ajude-nos a fazer melhor e fazer diferente da próxima vez. Conduza-nos com a Tua boa mão e com o bom Espírito Santo. Aceita a gente e abençoe a gente. Cure a gente também. E nesse momento, ó Pai, eu te peço uma bênção especial por todas as pessoas que estão assistindo essa mensagem ou que vão assistir essa mensagem posteriormente. Que ao abrir esse vídeo, que ao participar dessa mensagem, ao assistir essa mensagem, ao ler os textos bíblicos, que o Senhor toque em cada uma delas, fale ao coração de cada uma delas e transforme a vida de cada uma delas. Nós te pedimos, Pai, que o Espírito Santo agora fale conosco, nos dê iluminação e sabedoria para entender e compreender a Tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, está escrito assim. No verso 11 e 12, Paulo está falando sobre o aperfeiçoamento, tá bem? Diz que a gente deve ser aperfeiçoado e devemos consolar uns aos outros, devemos ter o mesmo parecer, viver em paz, e o Deus da paz estará conosco, e a gente deve saudar uns aos outros com beijos, né? E aí você tem que ter afeto com o seu irmão, né? Abraçar sempre, ter carinho com o seu irmão, tá bom? Praticar o ósculo santo. E aí o verso 13, a graça de Deus. Eu quero começar esse texto, vamos ler o texto todo, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então ele fala aqui da graça. A graça de Jesus Cristo. Eu creio que Paulo está dizendo aqui, a salvação em Jesus Cristo esteja em vocês. Eu falei um pouquinho na mensagem anterior, dizendo que tudo na nossa vida tem que estar pautado em Jesus Cristo. E meu querido, não existe nada mais importante do que a tua salvação. Nada, nada é mais importante do que a tua salvação. Você pode ter uma boa faculdade, você pode ter um bom carro, uma boa casa, você pode ter terrenos, terras, fazendas, bens materiais, mas se você não tiver a salvação, você não tem nada. E Deus disse aí em Tito, capítulo 2, versículo 11, a essência da vida humana está nos propósitos de Deus, e o propósito de Deus foi esse aí, o versículo 11. Porquanto a graça de Deus é quem é aqui, nesse caso, é Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo, a vida eterna em Jesus Cristo. Porquanto a vida eterna em Jesus Cristo foi manifestada salvando ou para salvar todo o ser humano. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não existe coisa mais importante, meu querido, do que a graça de Deus. A graça aqui, na verdade, é um presente de Deus. O dom que Deus dá para todo ser humano. A oportunidade dada por Deus a todo ser humano. Não existe nada mais importante do que isso. Às vezes eu fico imaginando o que seria a nossa vida aqui sem a graça de Jesus Cristo, sem a morte de Jesus Cristo. Como Deus iria se relacionar conosco? Para começar, Ele nem iria se relacionar conosco. Leia comigo. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados de vocês encobrem o rosto de Deus para que não olhe para vocês.
Ou seja, Deus coloca a sua mão sobre os seus olhos para não ver a mim e a você quando eu escolho o pecado como meu Deus, como o Senhor da minha vida, como meu rei. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, Paulo vai dizer justamente isso. O pecado não vai ter um reino, um domínio no teu coração. Leia comigo, Romanos 6. Vamos ler do verso 10 até o 14. Olha o que está escrito. Verso 10. Pois quanto a ter morrido, uma vez para sempre, morreu para o pecado. Ou você mata o pecado na sua vida, ou você mata Deus da sua vida. Ou você mata o pecado, ou você mata Deus. Você arranca Deus da sua vida. Você rejeita Deus. Você vira as costas para Deus. E aí Deus vira as costas para você. Porque Deus odeia o pecado. Deus odeia, Deus abomina o pecado. Deus tem um ódio terrível por causa do pecado. Porque o pecado é obra de Satanás. E o pecado destrói a gente. Então Paulo diz que quanto a ter morrido, você morreu para sempre para o pecado. Agora, quanto ao viver, você vive para Deus. Isso é o verso 10. Vamos para o verso 11. Ele diz assim: assim também, vocês devem se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, em Jesus Cristo. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em teu coração. Olha aqui o pecado como um rei. Se você escolher o pecado como um rei na sua vida, o rei Jesus Cristo, o rei, o Espírito Santo, o rei Deus, ele não pode reinar em você. Alguém tem que reinar no teu coração. E quem é que vai reinar no teu coração? O pecado ou Deus? Quem é que vai viver no teu coração? O pecado ou Deus? Você só tem duas escolhas. Ou você mata o pecado para Deus viver em você, ou você mata Deus para o pecado reinar e viver em você. Meu querido, não tem outro caminho, não tem outra escolha. Versículo 13, diz mais aí, versículo 13, né? Não ofereça o corpo de vocês, os membros do corpo de vocês, ao pecado. Olha aqui, oferecer ao pecado, servir ao pecado. Dar poder ao pecado para mandar na minha vida, para governar a minha vida, para dirigir a minha vida, para reinar em minha vida. Então Paulo diz em Coríntios: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, porque Deus quer morar, Ele quer reinar absoluto em nosso coração. Meu querido, minha querida, o assunto é muito sério, e a graça de Deus é, sem dúvida, o maior presente, a maior oportunidade, aliás, a extraordinária oportunidade dada por Deus, para que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Então nada é mais importante no universo do que a tua salvação. E agora eu faço uma pergunta para a gente continuar analisando o texto aí de 2 Coríntios. A pergunta é: o que é a graça de Deus para você? Ou melhor, você tem a graça de Deus? Você tem a salvação? Você tem certeza da vida eterna? Paulo está saudando a saudação final de Paulo aos Coríntios é que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em você. Essa palavra estar ou ser aqui é estado, tá bem? Como é estado, é como se Paulo estivesse dizendo que a graça de Deus deve ser parte, ou ela tem que ter parte na minha vida. É como o respirar, é como comer, é como beber, é como vestir. Ela tem que ser parte da minha vida. Quando você veste uma roupa, a roupa agora é parte do seu corpo. Ela não está apenas cobrindo o seu corpo. Aliás, a gente nunca deveria escolher uma roupa de qualquer jeito. A gente deveria escolher a roupa
que realmente represente quem você é. Eu sei que você entendeu o que eu estou dizendo, né? Quando você olha para uma pessoa e ela se veste de uma forma bem cristã, aí você percebe que ela não só tem bom gosto, mas ela está demonstrando quem ela é através da sua roupa. Ela é uma filha de Deus que está representando o caráter de Deus na sua roupa. Quando ela senta diante de um prato de comida, ela procura glorificar a Deus com a comida. Ela não só apenas ora ou agradece a Deus pela comida. Ela simplesmente vive um relacionamento de amor com Deus e através da alimentação. Porque ela come para a glória de Deus. Paulo fala isso em Coríntios, né, capítulo 8, quando ele explica lá que alguns irmãos diz que é pecado comer carne sacrificada aos ídolos. Paulo diz assim, olha, o bom é não comer carne. Mas quem come carne não condena quem não come não condena quem come. Cada um faz o que está em seu coração e faz em Jesus Cristo. Come para agradar a Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da sua vida. Aí, no capítulo 13, ele vai dizer que o amor de Deus. E mais uma vez, Filipenses capítulo 2 e Coríntios capítulo 2, aí ele bota o amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão infinito, ele é tão incondicional, que não dá para a gente explicar. E não dá para a gente também interpretar, não dá para a gente conjecturar, nem fazer um exegese do amor de Deus. A questão do amor de Deus é eu aceito ou eu não aceito. Eu quero ou eu não quero. Não dá, meu querido, para a gente viver uma religião sem o fato de você escolher amar ou não amar. Essa é a verdade. Leia comigo. Você está em Gálatas, você vai um pouquinho para frente. Vamos para 2 Timóteo capítulo 4. Vem? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, se eu não estou enganado. Vamos lá. Segunda Timóteo, capítulo 4. Versículos 9 e 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e 10. Procure vir depressa ter comigo. Procure vir ter comigo depressa. Porque Demas amou o presente século e me abandonou. E Demas era um pastor. Aí ele diz que Tito me abandonou. E aí diz que foi para a Tessalônica, depois Crescente foi para a Galáxia e Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Então veja o que Paulo diz aqui. A expressão é Demas amou. E o que foi que Demas amou, meu querido? Demas amou o quê? A Deus? Não. Demas amou o mundo. João nos dá um conselho em relação a isso. Preocupado com o nosso crescimento espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Veja o que João escreveu na sua epístola. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. E veja bem, ele diz assim, olha: não amem este mundo, nem as coisas que há neste mundo. Se você amar este mundo, o amor de Deus não cresce em você, ou não se desenvolve em você. Assim como a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, é um presente, é uma oportunidade, uma extraordinária oportunidade de você ter a vida eterna. E aí você precisa matar o pecado para que a graça de Deus se manifeste em você. Você precisa deixar Deus reinar em você, porque o pecado não tem mais lugar na tua vida. Aqui está dizendo que ou você só tem duas opções: ou você ama a Deus, ou você ama este mundo. Ou você ama a salvação, ou você ama o pecado. Ou você ama a morte eterna, ou você ama a vida eterna.
você não pode amar a dois senhores. Jesus Cristo falou isso em Mateus capítulo 6. Mas vamos continuar lendo, porque João nos dá um conselho aqui muito duro, né? Não ameis este mundo, não amem este mundo, porque nem as coisas que há neste mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não se desenvolve nele, ou não está nele. O amor de Deus esteja em você, Paulo disse aos Coríntios. A graça de Jesus Cristo esteja em você, ele disse aos Coríntios. Agora ele diz, o amor de Deus esteja em você. Não é para estar o amor do mundo. E quando a gente percebe a profundidade da fala de Paulo, a gente tem que se perguntar, a quem eu estou amando mais? Eu vou até colocar essa expressão, amando mais, tá bem? Porque a quem mais você amar, mais você vai se tornar parecido. Jesus Cristo até contou a história dos dois devedores, né? Um devia 10 mil talentos e outro devia 100 dinheiros, 100 denários. Jesus Cristo, a conclusão da história lá com Simão é quem vai amar mais? A quem deve mais. A história é o seguinte, meu querido, se eu desenvolvo um relacionamento com Deus, se eu priorizo as coisas de Deus, se eu valorizo o céu, a vida eterna, a salvação em Cristo, lógico que eu vou cada vez me parecer mais com o céu. Eu vou me parecer mais com a vida eterna. Eu vou me parecer mais com Jesus Cristo. Eu vou me parecer mais com as coisas que realmente têm valor para Deus. Jesus Cristo disse, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. Então eu preciso desenvolver esse amor. Eu preciso cada dia desenvolver o amor. Veja que Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8, olha o que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8. Ele diz assim, olha, versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pode ser que por um justo alguém ouse a morrer. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu querido, Deus ele faz questão de extravasar o amor dele. Essa expressão derramar aqui seria como despejar. Você pega um balde, enche ele com água e aí você despeja numa bacia, você despeja num vaso, você despeja no chão. Você pega um balde e enche ele até transbordar. Quando ele estiver transbordando, aí você levanta ele e agora você despeja de vez. O que Paulo está dizendo aqui, ó? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus tem prazer de despejar o amor dele, derramar o amor dele em nosso coração. Ele derramou esse amor, ele jogou uma porção de amor em nosso coração. Como ele fez isso? De forma muito radical. Ele levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele levou Jesus Cristo para o Getsemane para chorar gotas de sangue por mim e por você. Para suar gotas de sangue, grossas gotas de sangue por mim e por você. Ele levou Jesus Cristo a chorar diante da morte de Lázaro e da morte de outras pessoas. Jesus Cristo chorou para demonstrar o quanto Deus se importa com você, o quanto Ele se entristece com o que acontece de ruim em nossa vida. Deus prova o seu amor para conosco. E o momento radical, a prova máxima do amor de Deus foi permitir que Jesus Cristo subisse ao Calvário, tivesse suas mãos cravadas com pregos, tivesse seus pés cravados com prego, tivesse seu rosto cravado com espinhos e o seu lado cravado com a lança. Jesus Cristo foi cuspido, maltratado, rejeitado, mofado, foi abandonado. Ele mesmo falou, Senhor, Senhor,
meu pai, por que você me abandonou? Deus virou as costas para o seu próprio filho por causa do pecado. Porque o pecado faz o que, meu querido? A gente acabou de ler em Isaías 59, versículo 2. O pecado me separa de Deus. O pecado arranca a Deus do meu coração. O pecado mata a Deus da minha vida. E agora você escolhe matar a Deus ou matar o pecado. E Deus, para mostrar que ama você, para mostrar que tem interesse por você, que se importa com você, Ele matou o pecado. Ou seja, Ele matou Jesus Cristo para simbolizar que Jesus Cristo estava morrendo por causa dos meus pecados. Então Deus matou o pecado da minha vida ao sacrificar seu próprio filho por mim e por você. Não há lugar, meu querido, para uma outra expressão maior no universo do que Deus amar o mundo de tal maneira. João 3,16, não é? Eu gosto do versículo 17, também eu gosto do versículo 14 e versículo 17. Mas todo mundo só leu João 3,16, vamos ler do 14 ao 17 então, tá bem? João 3, 14 a 17. Está escrito no verso 14. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, Deus vai levantar seu filho, para que o filho do homem seja levantado. Verso 15. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Deus vai levantar seu filho. Essa expressão levantar aqui é crucificar. A serpente teve que ser cravada num caniço para que todos aqueles que olhassem para a serpente não morressem da picada do veneno da serpente. Jesus Cristo aqui, inclusive, ele é comparado a essa serpente, né? Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e a serpente, quem olhava para a serpente não morria depois de ser picado pela serpente, assim todo aquele que olhar para Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Filho amado de Deus, o único Filho amado, o único unigênito de Deus, levantado na cruz, todo aquele que olhar para ele tem a vida eterna. Verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Essa expressão deu aqui é a mesma expressão que matar, tá vendo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou tanto o Renivaldo, que ele foi capaz de matar Jesus Cristo, seu unigênito, para que o Renivaldo, crendo, não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Agora eu gosto do verso 17, tá bom? O verso 17 assim, porque Deus enviou seu Filho não para condenar o Renivaldo, mas para que o Renivaldo seja salvo por ele. Deus não veio trazer condenação para o Renivaldo. Deus veio trazer para ele a vida eterna. Amém? Coloca o teu nome aí. Esse é o amor de Deus. E Paulo, ele, ao se dirigir aos coríntios, ele já falou de vários problemas, né? Ele já falou de coríntios que estavam aí, filho, tendo relacionamento com a esposa do pai. Ele já falou da Santa Ceia, que as pessoas estavam distorcendo o ritual da Santa Ceia. Paulo já falou de vários assuntos, casamento, prostituição. Ele já falou de tantas coisas, alimentação. E agora ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, a salvação, ela domine você, ela controle você, ela dirija você, ela seja a prioridade da sua vida. E o amor de Deus preencha plenamente você. Que você seja cheio, que você seja dominado, governado pelo amor de Deus. E agora tudo isso, manifestar a graça, viver o amor de Deus, meu querido, eu digo para você, só é possível através da comunhão com o Espírito Santo. Eu falei um pouquinho na mensagem anterior, né? Tudo só é possível em Jesus Cristo, lógico, né? Jesus Cristo é o centro da nossa vida, mas para a gente viver esse relacionamento de amor, da graça extraordinária de Deus em nossa vida, nós precisamos aí da comunhão com o Espírito Santo. Eu fico triste, muito triste, aborrecido às vezes, porque quantas vezes eu ouço as pessoas falar tanto. A gente hoje tem tanta pregação sobre a lei, a gente tem tanta pregação sobre o sábado, sobre mordomia, sobre o dízimo, sobre os 5 T's, né?
do relacionamento com Deus é tempo, talento, tesouro. Então, é testemunho. Então, quantas vezes a gente ouve falar de sermões, 9 razões para Deus ouvir nossas orações, e a gente não ouve nada acerca do Espírito Santo. É como eu disse no começo dessa jornada, né? Hoje não tem um canal que procure levar a igreja, levar o cristão a conhecer o Espírito Santo, a conhecer esse Deus maravilhoso no propósito, no projeto da salvação, no projeto da redenção do ser humano. O Espírito Santo exerceu um papel tão relevante, tão importante quanto de Jesus Cristo. Por quê, meu querido? Isso você vai encontrar no livro Caminho a Cristo, Desejar Todas as Nações, Parábolas de Jesus, História da Redenção. Não existe nenhuma maneira de você chegar a Deus, se arrepender, se converter, ser santificado, ser habilitado para morar com Deus, a não ser através do Espírito Santo. O sacrifício de Jesus Cristo não foi completo. E não é completo na minha vida, na sua vida, sem a ação, sem a intervenção e sem o ministério do Espírito Santo. Você pode ler no Desejar Todas as Nações, está escrito. O projeto da salvação só está completo. Lógico que a ressurreição de Jesus Cristo foi a forma de Deus possibilitar a todo ser humano ter a vida eterna. Porque se Jesus Cristo só morresse, nada feito. Sem a ressurreição, Jesus Cristo não ressuscitou, então não tem vida eterna. Agora Jesus Cristo morreu. Ele ressuscitou. Aí ele possibilitou a todos, através da sua morte e ressurreição, o ministério de Jesus Cristo foi completo na ressurreição. Hoje, Jesus Cristo é um advogado intercessor diante de Deus no céu. Agora, como é que eu chego a Deus? Como é que eu chego a Jesus Cristo? Como é que eu sou levado à cruz? Através do Espírito Santo. Jesus Cristo foi quem disse isso. Leia comigo, João, capítulo 16, versículo 8 e versículo 13. No versículo 8 diz assim, olha. Versículo 8 diz: quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Versículo 13: quando o Espírito Santo vier, ele vai guiar, ele é o Espírito Santo da verdade, né? O Espírito da verdade, ele vai guiar vocês em toda a verdade. E vai fazer você memorizar tudo o que Jesus Cristo ensinou através da palavra. Quem é que coloca a palavra de Deus em nosso coração? Quem é que coloca a palavra de Deus em minha vida? Quem é que me leva a viver uma vida de perfeita harmonia com a lei de Deus, com os ensinos de Deus, com a palavra de Deus? É o Espírito Santo, meu querido. Então, o ministério de Jesus Cristo não é completo na minha vida, não foi completo lá no primeiro século. Nem foi completo lá na época de Abraão, nem foi completo na vida de Davi, na vida de todos os homens e mulheres do Velho Testamento e do Novo Testamento. Não foi completo sem o Espírito Santo. Tanto leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vou ler 3 versículos de Atos dos Apóstolos, tá bem? Vamos ler no capítulo 4, verso 31 e 32. Deixa eu me ver aqui, tá bem? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31 e 32. O verso 31. Diz assim, olha. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios
do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, ou usados pelo Espírito Santo, eles saíram e pregaram a palavra de Deus. Leia comigo Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Tem muitos textos aí de Atos dos Apóstolos, mas eu vou pegar o capítulo 13. Leia comigo. Versículos 2 e 3. Servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: separem-me agora a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho preparado para eles. E aí versículo 3 diz: jejuando eles e orando eles, impuseram a mão sobre Paulo e Barnabé, e eles foram despedidos para sair para pregar o Evangelho. Sob o poder de quem? Sob a orientação de quem? Sob o ministério de quem? Do Espírito Santo. Quem mandava na igreja no primeiro século era o Espírito Santo, meu querido. A igreja do primeiro século tinha comunhão com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo dirigia a igreja da forma como ele queria, da forma que exaltava e preparava o povo para... Aí no verso 4 diz assim: eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram para a Seleucia e navegaram para Chipre. Capítulo 15 agora. Vamos para o capítulo 15. A igreja estava atravessando uma crise muito grande por causa lá da circuncisão. E aí a igreja foi reunida, os líderes de todo o mundo foram reunidos em Jerusalém para se discutir a questão da circuncisão. E aí, versículo 8 diz assim, olha: ora, Deus que conhece o coração, deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós. No capítulo 15, então, nós encontramos aí o Espírito Santo dirigindo a reunião para colocar harmonia entre aqueles que eram judeus e aqueles que eram gentios. O Espírito Santo vai unir a igreja debaixo da bandeira da salvação em Jesus Cristo, sem preconceitos, sem etnias, sem raças, sem credos. Todos agora são um em Jesus Cristo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor do ministério da reconciliação. Ele foi escolhido por Deus para guiar a mim e a você nesse processo da comunhão. Meu querido, não consigo desenvolver o amor a Deus, não consigo desenvolver a graça, a salvação de Jesus Cristo em minha vida. Paulo diz em Timóteo capítulo 6, versículo 12, né, que a gente tem que desenvolver a nossa salvação. Como é que eu vou desenvolver a minha salvação sem o Espírito Santo? Se ele é o responsável por me levar ao arrependimento, me converter, me santificar, me purificar do pecado. É através da comunhão com o Espírito Santo, meu querido. E aí nós encontramos Jesus Cristo dizendo que eu preciso do Espírito Santo. E eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do batismo do Espírito Santo diariamente. Mateus capítulo 28, versículo 20, a gente ainda vai fazer uma análise nesse texto, né? Mas observe Mateus 28, versículo 20. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nunca deixou o Espírito Santo de fora do propósito da salvação. E eu fico triste, aborrecido, porque que hoje nós insistimos com a ideia de que o Espírito Santo não existe, de que o Espírito Santo não é Deus, quando tudo depende do Espírito Santo. Deus não trabalha sem o Espírito Santo. E a obra da salvação na sua vida, a obra da santificação, não acontecerá, nunca vai acontecer sem o Espírito Santo. Nós vimos na mensagem anterior, tudo que você fizer tem que estar pautado em Jesus Cristo e na comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu querido, que vai buzinar nos teus ouvidos,
vai saculejar você, vai incomodar você para você correr até Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que vai banhar você no sangue de Jesus Cristo. Diz Isaías 59, versículo 17, que Deus está disposto a derramar cachoeiras do Espírito Santo na tua vida, porque o Espírito Santo tem que fazer a mudança necessária para você estar na presença de Deus, para você participar das bodas do Cordeiro, de Apocalipse 19, versículo 7 a 10. É o Espírito Santo. Se você ler outros textos de Atos dos Apóstolos, você vai ver. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que todo pecado é perdoável. Mas a negar o Espírito Santo, rejeitar o Espírito Santo, zombar do Espírito Santo, ou tornar o Espírito Santo uma coisa qualquer, você pecar contra o Espírito Santo, você não tem perdão. Por isso, a saudação de Paulo é tão importante. Eu preciso da graça de Jesus Cristo, sim. Eu preciso do amor de Deus, lógico, indispensável, a graça e o amor. O amor e a graça. Porque o amor de Deus fez com que Jesus Cristo morresse por mim. E agora eu aceito o amor de Deus. Aceito que esse Deus é amor, que Ele se preocupa comigo. E agora Ele envia Jesus Cristo para morrer por mim. Ele me oferece de graça a vida eterna. E quem vai desenvolver agora esse amor em meu coração para que eu ame a Deus e pratique a sua palavra? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus que vai trabalhar em mim e através de mim, ou comigo, né? Ele vai trabalhar em mim, por mim. Ele vai trabalhar em mim para fazer as mudanças internas. Ele vai trabalhar por mim para fazer as mudanças externas. E agora Ele vai trabalhar através de mim para que eu seja um exemplo a outros. Ou seja, para que eu leve o Espírito Santo a outros, Ele precisa fazer uma reforma interna e externa na minha vida. Pensa que é fácil deixar de usar as coisas? Deixar de comer isso, deixar de beber aquilo, deixar de investir isso ou aquilo outro? Isso é obra do Espírito Santo, meu querido. Agora eu tenho que estar alicerçado na salvação. Eu tenho que parar de amar este mundo, como diz João, capítulo 2, versículo 15. E eu tenho que parar, não seguir o exemplo de Demas, que abandonou a Deus, abandonou o ministério por causa do amor ao mundo. Quantas pessoas hoje têm desistido do evangelho por causa de um ato sexual, por causa de um namoro, por causa de uma joia, por causa de um emprego, por causa disso, por causa daquilo? O Espírito Santo tem sido derrotado aí. Ele tem perdido muitas batalhas. Por quê? Porque ou você ama a Deus, e o amor a Deus é suficiente para você abandonar qualquer coisa, para você rejeitar qualquer coisa, qualquer oferta de pecado. Somente o Espírito Santo pode me dar poder para vencer a batalha contra o pecado. Somente o Espírito Santo. E aí, Mateus capítulo 28, versículo 20, está escrito: você precisa ser batizado no Espírito Santo. João capítulo 3, Jesus Cristo falou a mesma coisa, né? João capítulo 3, Jesus Cristo falou que se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito Santo, você não tem herança no reino de Deus. E agora você vem me dizer que não precisa da comunhão com o Espírito Santo? Você não precisa do Espírito Santo? Meu querido, você está enganado. O Evangelho de Deus é completo, sabe por quê? Porque Deus ama você. Porque Jesus Cristo foi capaz de dar a vida por você. E o Espírito Santo, ele foi capaz de deixar o céu para vir ficar com você. Para estar com você, e para insistir com você, para ensinar você, para guiar você, para transformar você, para adotar você como filho de Deus. Ele vai sofrer com você. Ele sofre com você, Ele sofre por você e Ele sofre através de você. Por favor, leia de novo a saudação. Eu fico triste porque hoje nós não encontramos uma análise desse texto, né? João 3, né? Jesus Cristo disse, verso 5, aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito Santo não pode ver o reino de Deus. No versículo 7 e versículo 8, ele diz assim: não admire, Nicodemos, de eu dizer isso a você. Importa você nascer de novo.
O vento sopra onde quer. E ouvimos apenas a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Meu querido, comunhão com o Espírito Santo é você ser banhado, ser encharcado pelo Espírito Santo diariamente. E não tem como você ser encharcado e banhado no Espírito Santo sem você abrir a palavra para se alimentar da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, dos planos de Deus para você. Jeremias 29, versículo 13 diz: você vai me buscar e você vai me achar quando você abrir o coração e você me buscar de todo o coração. Por isso, Ezequiel 36, verso 26, eu vou dar a vocês um novo coração. Eu preciso arrancar de vocês o coração de pedra e dar a vocês um coração de carne. É assim que Deus quer fazer na sua vida. E Jesus Cristo, Deus, e Paulo disse para os coríntios, que a graça de Deus esteja em você, que o amor de Deus esteja em você e que a comunhão do Espírito Santo esteja em você. A Trindade, eu não gosto da expressão Trindade, né? Eu vou colocar aqui a divindade, 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, trabalhando em você, vivendo em você, agindo em você, agindo por você, agindo através de você. Isso é comunhão, meu querido. Isso é andar com Deus. Deseja você ter a graça de Deus na sua vida? Deseja você ter o amor de Deus arraigado em seu coração? Deseja você ter comunhão diária com o Espírito Santo? Deseja você permitir ao Espírito Santo nascer dia a dia em você? Jesus Cristo foi muito claro e ele foi muito radical. Quem não nascer do Espírito Santo não tem a vida eterna. Não entra no reino de Deus. Deus ofereceu a vida eterna gratuitamente. A graça está estendida a todos. O amor de Deus é derramado diariamente em nosso coração. Agora, isso só é possível se eu tiver comunhão com o Espírito Santo. Quer você ter comunhão com o Espírito Santo? Ore comigo então. Querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, ajude-nos hoje, Senhor, a abrir o coração, escancarar nosso coração, para que o Senhor derrame sobre nós a catarata do Espírito Santo, enxurradas do Espírito Santo, para que em nosso coração se desenvolva plenamente o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua salvação. Que a vida eterna realmente, de fato, seja a prioridade da nossa vida. Nós oramos, nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.